Prezados irmãos, amigos, ouvintes do canal YouTube Pastor Pedro Moura, temos mais uma mensagem para o dia de hoje, baseada na carta aos Hebreus, no capítulo 12, os versículos de 1 a 4. Eu vou fazer a leitura e eu estou usando a versão Almeida revisada da Imprensa Bíblica Brasileira, e hoje a editora da Convenção Batista Brasileira é a editora Convicção. Então, o texto, Hebreus 2, de 1 a 4, diz assim: Por isso, convém atentarmos mais diligentemente para as coisas que ouvimos, para que em tempo algum nos desviemos delas. Pois se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós, se descuidarmos de tão grande salvação, a qual salvação, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, e aqui é o Senhor Jesus, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando Deus, juntamente com eles, isto é, os que a ouviram, por sinais e prodígios e por múltiplos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos segundo a sua vontade, isto é, a vontade de Deus, o Pai. Então a gente começa com essa expressão por isso, que é um conectivo. Um intérprete da Bíblia nunca deve se descuidar de expressões iniciais, do tipo por isso, portanto, porque, assim, pelo que, ora, e outras mais expressões que são conectivas e que estão sempre iniciando como uma conjunção, iniciando uma palavra depois de algo que já foi dito pelo autor Theopneustos, o autor inspirado. Então, por que o autor usou a expressão por isso? É porque, gramaticalmente, ela é uma conjunção coordenativa, conclusiva. Então, ele está concluindo aquilo que veio dizendo antes, até chegar ao por isso. E o autor inspirado estava falando sobre, porque do por isso, sobre o que ele estava falando. Ele estava falando sobre o Senhor Jesus, o Filho de Deus, que fez a purificação dos nossos pecados. Em Hebreus capítulo 1, versículo 3. Ele estava falando ainda sobre o Senhor Jesus, que se assentou à direita da majestade nas alturas, e essa expressão majestade nas alturas é referência ao trono de Deus no céu, né? Que é um trono onde somente Deus em espírito está assentado, e Jesus em corpo, porque Jesus é um homem no céu. E então, ao redor desse trono estão anjos. Uma outra coisa que ele está falando no texto é que o Senhor Jesus recebeu o nome acima de todo nome que se nomeia na terra e no céu. E este nome é o nome Filho. Está falando ainda sobre o Senhor Jesus, que é superior aos anjos. Enquanto Jesus reina nos céus, os anjos servem. Anjos são, a palavra grega é diákonos, servos.
O diáconos, às vezes, é traduzido por escravo. Paulo diz, eu sou escravo do Senhor Jesus. Então, enquanto o Senhor Jesus reina, os anjos prestam sua diaconia, servem ao Senhor Jesus e a Deus. Que ele falou mais, que nenhum dos anjos de Deus foi chamado filho pelo próprio Deus. Deus nunca chamou um anjo de filho. A expressão, quando aparece no plural, então está falando sobre muitos, mas não um especificamente chamado filho. Esse é só Jesus. Mateus capítulo 3, o evangelista diz que Deus, no batismo do Senhor Jesus, no Rio Jordão, por João o Batista, Deus falou do céu, dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Isto foi o que uma representação da Trindade no batismo do Senhor Jesus. O Senhor Jesus sendo batizado, ele é a segunda pessoa da Trindade. O Pai falando do céu, ele é a primeira pessoa da Trindade. E o Espírito descendo sobre Jesus em forma corpórea como pomba. E o Espírito é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Que ele disse mais, que ao Filho, o Pai chamou não somente de Filho, mas o chamou Deus. E ele disse: o teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos. Isto está no Salmo 45, versículo 6, mas o autor, a carta aos Hebreus, em 1, versículo 8, usa este texto como referência ao Senhor Jesus. Ele cita ipsis verbis, ele cita palavra por palavra aquilo que foi dito no Salmo 45. Agora vem o por isso. E o por isso tem as seguintes instruções. Primeiro, convém atentarmos mais diligentemente para as coisas que ouvimos, para que em tempo algum nos desviemos delas. A palavra convém é de muita importância aqui. Em geral, Paulo, o apóstolo, usa o verbo prepou, que geralmente refere a uma coisa que se encaixa. Os ingleses gostam da palavra suitable, como uma luva. E um exemplo bom disso é o sapatinho da Cinderela. Aquele sapatinho que se encaixou perfeitamente no pezinho dela e no de mais ninguém. Então, isso é convém. Convém é o que se encaixa perfeitamente. Mas o autor aos Hebreus, ele prefere o verbo dei, um termo também vinculativo, né, que exige. Esse termo exige mais do ouvinte do que o termo prepou. Então, ele é obrigatório. Hebreus é uma carta escrita em um tempo de crise de fé. Eram pequenos grupos em casas, enfrentavam hostilidade, né, por haverem deixado a sinagoga, para se reunirem como seguidores do Senhor Jesus, que os seguidores das sinagogas rejeitavam. Jesus foi e é rejeitado como Filho de Deus. Jesus é rejeitado como Messias, né? Jesus é rejeitado como Kyrios,
Machia é a palavra hebraica para Messias e Kyrios é a palavra grega para Senhor. O texto diz que Jesus é Kyrios. E então os frequentadores das sinagogas rejeitam, não é? Eu me lembro de uma senhora que eu conheci em Jerusalém e eu costumava falar com ela sobre o amor de Deus em Cristo Jesus. Ela me disse uma vez assim: olha, você não tem líderes famosos na história do Brasil? Eu disse: tem, sim. Ela disse: Jesus, para mim, é um líder famoso que veio aqui e pregou. Ela usou uma expressão assim que não foi muito reverente, né? E ele pregou o peixe dele aqui. Mas ele não é o Filho de Deus, ele não é o Messias de Israel. Então, os crentes, seguidores de Jesus, na carta aos Hebreus, enfrentavam duríssima perseguição. E há um versículo em que ele diz: vocês não sofreram até o sangue. Então ele estava dizendo: olha, a perseguição vai chegar até ao derramamento de sangue. A perseguição vai chegar até a morte, se for preciso. E é por isso que eu estou escrevendo, para que vocês não esmoreçam na fé. Então, diferentemente dos seguidores da sinagoga, os seguidores do autor da carta aos Hebreus criam que Jesus Cristo era o Filho de Deus, e o seu estilo de vida era baseado no modelo deixado por Jesus e segui-lo e seus seguidores. Nesta manhã, no nosso programa, Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia, eu citei a palavra matetai, que é uma palavra que refere a seguidor. Então, Paulo dizia: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, é a mesma palavra para mimo, a palavra que dá origem à expressão em português comique. Né? Um cômico é um seguidor que fala por gestos, por sinais, etc. Então, só a identidade deles como cristãos acarretava perseguição, maus tratos, prisão, morte. Nesse período 64 depois de Cristo, né? Que envolvia Nero, aquele famoso perseguidor. Então, nesse tempo, o esconderijo preferido dos crentes, seguidores de Cristo, eram as catacumbas, onde eles viviam humilhados como marginais. E até a perseguição da própria família. Se alguém da família não aceitasse a mudança da sinagoga para uma congregação cristã, eles perseguiam os seus parentes. Conheci um crente em Nova York que ele disse: eu, quando aceitei a Cristo como meu salvador pessoal, ele era muçulmano. Quando eu aceitei a Cristo como meu salvador pessoal, a maior fonte de toda a minha perseguição era minha mãe. Os olhos de minha mãe destilavam fogo para mim. O ódio que ela tinha da minha nova fé. Então, nesse tempo trabalhoso, era premente, era imperioso atentar diligentemente para as coisas que ouvimos. Prestar a máxima atenção, ouvir cuidadosamente. Que coisas? A palavra falada pelos anjos. Que palavra falada pelos anjos? A palavra que foi falada, capítulo 1, versículo 1 de Hebreus, falada aos pais pelos profetas, versículos 1 e 2. Palavra associada ao particípio falada. Palavra que foi
falada, indica que houve uma promulgação dos anjos, uma promulgação angélica dessa palavra. A segunda questão é: toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição. A palavra transgressão é uma palavra que significa desobedecer a uma lei conhecida, como você passar por debaixo de um sinal que está vermelho. Isso é uma transgressão. E recebeu justa retribuição. Essa palavra é a palavra castigo. Recebeu o justo castigo. Isso é porque resistência a ouvir a voz de Deus. A transgressão diante de qualquer ordenança da lei de Deus sempre foi punida com rigor. Mas lembre-se, com justo rigor. As consequências catastróficas. Há um hino que diz que Jesus, é o hino 495 do cantor cristão. Esse hino diz que Jesus nos livrou do justo rigor da lei. Por quê? Porque as consequências, a desobediência à lei eram catastróficas, podiam acabar em morte, em apedrejamento e outros tipos de penas legais, mas duras e muitas vezes perversas ou vingativas. Que palavra da salvação? Não, ele fala: como escaparemos? Antes, versículo 3. Não escaparemos. A questão é retórica. A resposta é: não escaparemos. Ninguém escapará se descuidar da lei e da palavra de Deus. Que palavra? A palavra da salvação. A qual palavra foi anunciada pelo Senhor Jesus e depois confirmada pelos que a ouviram, isto é, os apóstolos. A palavra chegou até eles através de Jesus e chegou até nós através deles. Os apóstolos é que continuaram a obra de Jesus e transmitiram o ensino inspirado do Senhor Jesus aos discípulos de Jesus, e eles mesmos também receberam do Espírito Santo a palavra inspirada para pregar. Por isso que Paulo disse que toda a Escritura é divinamente inspirada, isto é, soprada por Deus. E isto ele fez, os anjos passaram para eles, e o próprio Deus endossou a palavra dos anjos com milagres, prodígios, múltiplos sinais e dons, dádivas, presentes da parte do Espírito Santo de Deus. Então, esses 4 versículos tratam do castigo sobre aqueles que desprezaram e desprezam a salvação oferecida na cruz por Jesus Cristo, o Filho de Deus. Não há escape, só há salvação em Jesus. Atos dos Apóstolos é o primeiro livro depois dos Evangelhos no Novo Testamento, e ele diz: em um só nome há salvação. E esse nome é o nome de Jesus. Então os anjos anunciaram a palavra, Deus o Pai deu testemunho com milagres, o Filho foi até o Calvário e realizou a obra da redenção, e então não há como alguém se desculpar diante de Deus. Eu não ouvi, ninguém falou para mim. O Evangelho está sendo pregado em todo o mundo. E o Evangelho, disse Jesus, vai ser pregado em todo o mundo, e só depois que o Evangelho for pregado em todo o mundo, então ele voltará. Então, enquanto isso, o Evangelho está sendo espalhado. Então não há escape para aqueles que rejeitam a salvação. A salvação em Jesus Cristo, por sua morte vicária
isto é, substitutiva, porque a cruz era minha, a cruz era nossa, por isso que a morte vicária do Senhor Jesus, nessa morte ele nos substituiu na cruz. Não há salvação. Como escaparemos nós, se não atentarmos para esta tão grande salvação? A resposta é: não escaparemos. Então, amigos, no próximo estudo, trataremos dos versículos 5 a 13 do capítulo da carta aos Hebreus, onde Jesus é havido por menor que os anjos, e Jesus apresentando os salvos por ele a Deus o Pai e dizendo assim: Pai, não está no texto, mas eu imagino que ele falou: Pai, eis-me aqui e os filhos que tu me deste. O versículo diz: eis-me aqui e os filhos que Deus me deu. Meu muito fraterno abraço a todos os nossos ouvintes e até a próxima publicação, se Deus permitir, na próxima semana.